Pompeii night. He's looking at you, kid. Frankly, my dear, I don't give a damn. Hilda, are you decent? Me? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriela Baliego e este aqui é mais um vídeo da Caixa de Sucessos. Antes de entrarmos no assunto do vídeo, eu gostaria muito de agradecer pelos mais de 1000 inscritos aqui no canal, a colaboração de vocês, as sugestões, as curtidas, os comentários e as críticas são muito bem-vindas, eu agradeço demais, cada dia estamos crescendo mais e gostaria também de avisar que nós estamos presentes também no Facebook, no Twitter e no Instagram, Caixa de Sucessos. Então siga a gente por lá também e a gente se vê. Agora nós vamos entrar no assunto do vídeo, que é claro, O Destino Bate à Sua Porta, de James M. Cain. Foi uma revolução na literatura mundial e deu origem a vários filmes, inclusive o mais famoso de 1946, estrelado pela Lana Turner e o John Garfield. Quer saber um pouco mais de como o livro foi idealizado? Então vem comigo! Antes de a gente falar sobre o livro em si, eu vou dar para vocês um panorama um pouco sobre quem foi o James M. Cain. O James M. Cain nasceu em 1892, a mãe dele era uma cantora de ópera e o pai era um professor. Quando ele crescia, o James amava a música, mas a mãe dele disse que ele não tinha voz suficiente para ser um cantor e então ele acabou indo para outra vertente, que foi a escrita. Ele começou por aí na profissão aos cerca dos 18 anos e logo ele foi recrutado para a Primeira Guerra Mundial, mas ele continuou a escrever para revistas e para jornais da época. Quando ele saiu, ele acabou sendo contratado por alguns estúdios para poder escrever roteiros sobre sua experiência na guerra, enfim, para poder colocar a escrita dele em prática. Ele foi contratado pela Paramount e depois pela Columbia, só que ele acabou sendo demitido porque ele tinha uma maneira de escrita um pouco mais prolixa e ele não conseguia vender os roteiros dele. Mas o Harry Cohn, que era o chefe da Columbia, ele acreditava no potencial do James M. Cain e ele teria pedido para um dos seus melhores roteiristas, que é o Robert Hoskin, que ele escreveu Aconteceu Naquela Noite, de 1934, estrelado pelo Clark Gable e a Claudette Colbert, se eu não me engano é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Então, ele pediu pro Robert dar umas dicas ali pro James M. Cain depois de ser demitido em fevereiro de 1933. Robert falou pra ele que ele tinha que escrever sobre o que ele conhecia e colocar um pouco dele nos livros dele, nos roteiros. Foi aí que ele teve a ideia para começar a escrever um livro que trouxesse suas raízes um pouco mais simples de onde ele nasceu, que foi em Maryland, nos Estados Unidos. Foi ali quando James começou a trabalhar com roteiristas e com os estúdios que ele conheceu um dos seus grandes amigos, que chama Vincent Lawrence. Os dois, eles realmente se davam muito bem e foi o Vincent, aliás, que lhe deu a ideia para poder escrever o clássico O Destino Bate à Sua Porta. Os dois estavam um dia falando sobre o caso sensacionalista da Ruth Snyder e Judge Gray, que ocorreu em 1927. Os dois eram amantes e eles combinaram de matar o marido da Ruth, Albert Snyder, que era editor da Motorboating Magazine. Assim que eles foram julgados, um começou a apontar a culpa pro outro. E aí foi que ele teve a ideia de escrever uma sórdida história de amor. No começo, o nome do livro, lá em junho de 1933, se chamava Barbecue, que é tipo churrasco, né? E foi ali que o James realmente tentou se focar no livro em si. O James, ele tinha uma linguagem um pouco mais direta dessa vez, então uma das coisas que mais me chamou a atenção lendo o livro é que ele é bem curto e ele não tem muitas descrições. Então, se você está acostumado com um livro que tem descrições do cenário, que tem descrição de tudo que está acontecendo, do cheiro da pessoa, enfim, esse não é o tipo de livro. É um livro que não dá muito espaço para você sair pela tangente de coisas um pouco mais constrangedoras e de uma violência um pouco mais direta. Então é muito pesado, tanto que ele foi banido quando ele foi lançado em 1934 em Boston por causa da obscenidade e da violência explícita. Bom, O Destino Bate Sua Porta, ou no original The Postman Always Rings Twice, ou seja, o carteiro sempre toca duas vezes, conta a história do Frank, que ele é tipo um malandro, que ele faz bicos ali e aqui, e num dia desses ele acaba ali numa estrada e ele encontra uma lanchonete que tá precisando de ajuda. O grego Nick, ele é bem expansivo, bem legal, e ele tem uma esposa que é considerada uma beldade, que se chama Cora Smith.
Os dois se apaixonam, o Frank e a Cora, e para ficarem juntos, eles decidem matar o Nick. Só que da primeira vez o plano de assassinato não dá certo, e na segunda vez, apesar deles terem êxito nessa tentativa, as repercussões são imensas e a relação entre eles nunca mais é a mesma. O livro realmente é bem curto, tem um pouco mais de 100 e poucas páginas, mas por ele ser curto não quer dizer que o James M. Cain não se ateve aos detalhes. Por exemplo, na concepção original do romance, a Cora passava grande parte do tempo na prisão e ali tinha todo o desenvolvimento do julgamento e tudo mais. Só que novamente o amigo do James, o Vincent Lawrence, falou pra ele: olha, a ação só começa ali depois que ela sai da prisão, então você tem que arranjar uma maneira de deixar tudo um pouco mais dinâmico. E foi aí que ele pensou na companhia de seguros. No filme e no livro, bom, aqui tem spoilers, tá, gente? Então, se vocês não quiserem ver essa parte, eu vou colocar aqui o tempo para vocês poderem pular. Mas tanto nos filmes quanto no livro, o advogado é que livra a Cora e o Frank da prisão, porque o que ele faz? O Nick, em questão, ele tinha uma pólice de seguro de $10.000 sobre sua vida. Nenhum dos dois sabia disso, só que ele também tinha mais outras 2 apólices de seguro. E no caso, se a Cora fosse considerada culpada, a companhia de seguro teria que pagar uma fortuna por conta desse acidente do Nick. Mas é assim, se ela fosse considerada culpada, eles perderiam muito dinheiro, então eles resolveram testemunhar a favor da Cora para eles poderem pagar o menos possível de indenização. Novamente, o James M. Cain, ele gostou tanto desse assunto assim de apólice de seguros, que esse tema volta em Dupla Indenização, que foi lançado em 1936 e também foi baseado no caso da Ruth Snyder e do Judge Gray. Então, esses 2 livros são muito similares, mas eu vou falar disso um pouquinho depois. Assim que o Cain terminou o livro, ele enviou para o editor dele, que é o Albert Knopf, só que o Albert não gostou nada do livro. Ele achou um livro muito direto, um livro um pouco confuso, porque os parágrafos não é indicado quem fala o que no livro. Ele achou muito pequeno para ser um livro, porque ele tinha menos de 85.000 palavras. Então os dois começaram a debater um com o outro. O Cain até pediu ajuda para um dos editores que ele conhecia, que tinha o sobrenome de Lipman, mas ele também não queria se arriscar a publicar um romance assim tão cru. Albert e o Cain, eles acabaram se entendendo, especialmente depois que a esposa do Albert, que se chama Blanche, ela leu o livro e ela achou incrível. Ela falou assim: você tem que publicar esse livro. Então o Albert acabou mudando de ideia. Eles entraram no acordo, mas o Albert queria mudar o título porque ele não gostava de barbecue. Então o Cain, ele deu aqui uma ideia de colocar ou Black Puma ou The Devil Checkbook. Mas também o Knopf, que é o editor, não gostou nada. Ele queria For the Love or Money. Nesse interim, que novamente conversando com o Vincent Lawrence, que ele teve a ideia para o título, que é The Postman Always Rings Twice, ou seja, o carteiro sempre bate, sempre toca 2 vezes. Já que como o Lawrence era roteirista, ele esperava ali uma aprovação de um roteiro que ele mandou, se eu não me engano, para Nova York. E ali eles estavam falando que ele estava ansioso, mas que ele tinha certeza que não ia perder o carteiro, porque o carteiro sempre tocava 2 vezes, então não importa onde ele estivesse na casa, ele sempre escutaria. Foi ali que o Cain pensou: nossa, esse é um ótimo título para o meu livro, e ele colocou The Postman Always Rings Twice. O Albert Knopf, que novamente é o editor, ele não estava tão certo assim desse título, mas como o Cain e ele entraram num acordo ali sobre algumas coisas do livro, ele resolveu satisfazer a vontade do Cain e ficou The Postman Always Rings Twice. Não tem nenhuma menção aí no livro sobre o carteiro, mas no caso é uma metáfora, né? Já que o carteiro sempre toca 2 vezes. Quer dizer sobre tanto as mortes quanto sobre a própria redenção perante Deus da Cora e do Frank. O romance se tornou aí uma febre nos Estados Unidos quando foi lançado, um dos maiores sucessos do Cain. Ele deu aí origem com Dashiell Hammett, até com a Vera Caspari, com Laura, como o que ficou conhecido como Romanor, ou seja,
onde o personagem principal é falho, ele não é um mocinho como a gente conhece, que é bom e tem boas intenções. E aí nós temos a presença muito forte de uma mulher que no cinema ficou conhecida como a figura da femme fatale, que ela nada mais é do que uma mulher muito sedutora e que ela usa todas as suas vantagens para poder levar o protagonista junto com ela nesse caminho ruim e que não tem volta. Como eu falei aqui, Destino Bate a Sua Porta e Dupla Indenização, que deu origem a um filme estrelado com a Barbara Stanwyck e o Fred MacMurray, são muito similares, no sentido que ambos foram baseados no caso da Ruth Snyder, que assassinou o marido junto com um amante. E também tem algumas outras similaridades que são o seguinte, né? Nos dois livros, ambos os casais são sem escrúpulos. Eles planejam matar o marido da jovem, eles vão do amor ao ódio. No caso do Destino Bate a Sua Porta, os dois, eles se amam até o fim. Isso não acontece em Dupla Indenização. E há uma quebra, que os dois eles acabam se virando depois que as investigações começam e eles podem ser presos pelo assassinato do marido, tanto em Destino Bate a Sua Porta, como em Dupla Indenização. E aqui é um spoiler também, os dois morrem no final, tanto o casal do Destino Bate a Sua Porta, quanto o casal de Dupla Indenização, de maneiras diferentes, é claro. Então são muitas similaridades e como os dois foram lançados em pouco tempo um do outro, o Destino Bate a Sua Porta em 1934 e Dupla Indenização em 1936, quem pegou muita inspiração de um do outro. O livro mais diferente dele mesmo é Mildred Pierce. Teve o clássico com a Joan Crawford. Aliás, se você está gostando desse vídeo, então por favor deixe sua curtida, deixe seus comentários, que também são muito bem-vindos. E todas as fontes que eu uso para fazer meus vídeos estão na caixa de descrição também. O livro, é claro, se tornou um sucesso e teve inúmeras adaptações. Ele até serviu de inspiração para o livro que ganhou o Nobel da Literatura do Albert Camus, chamado O Estrangeiro. Na área cinematográfica, a primeira adaptação de O Destino Bate a Sua Porta não foi em 1946, foi antes, até em 1939, um filme francês. Em 1943 foi a vez do diretor Luchino Visconti, que fez Obsessione, ou seja, Obsessão, estrelando a Clara Calamay e o Massimo Girotti. 3 anos depois veio a versão que é mais conhecida, O Destino Bate a Sua Porta, com a Lana Turner e o John Garfield. Aí nós tivemos também, em 1981, com a Jessica Lange e o Jack Nicholson, também uma adaptação americana. A gente ainda teve o filme húngaro chamado Paixão, de 1998, além de adaptações na Alemanha. Então, assim, nós tivemos várias adaptações, porque realmente O Destino Bate a Sua Porta é um clássico do cinema e da literatura. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber como o Ken acabou criando um dos seus maiores sucessos. Até a próxima. Tchau, tchau.